Casos notáveis da multiplicação de polinómios. O primeiro caso notável da multiplicação é o quadrado de um binómio. E o segundo caso notável é a diferença de quadrados. Vamos então ver o que é um quadrado de um binómio e como se calcula. A fórmula que nos permite calcular ou desenvolver o quadrado de um binómio é esta, em que o que nós fazemos é o quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo do binómio. Vamos então ver os seguintes exemplos. Temos aqui o quadrado de um binómio. Primeira parcela, 2x, está representada a verde. Segunda parcela, mais 5, está representada a azul. Aplicando a fórmula diretamente, vem o quadrado da primeira parcela mais 2 vezes a primeira parcela vezes a segunda parcela mais o quadrado da segunda parcela. Ou seja, aquilo que vai resultar daqui é 4x² mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes x, 20x, mais o quadrado de 5, que é 25. E temos o nosso quadrado do binómio desenvolvido. Reparem que o quadrado de um binómio é sempre o quadrado de um polinómio com 2 termos e o resultado é sempre um polinómio com 3 termos, com 3 parcelas. Vamos ver o segundo exemplo. No segundo caso temos o primeiro termo menos x e o segundo termo mais 1/3. Aplicando a fórmula, vem o quadrado do primeiro termo, menos x ao quadrado, mais 2 vezes o nosso primeiro termo, que é o menos x. Precisamos de pôr parênteses para separar os sinais, vezes o segundo termo, que é 1/3. E a terceira parcela que sai é mais 1/3 ao quadrado, o quadrado do segundo termo. Resultado final, ficamos com, primeiro caso, ficamos com x², como o expoente é par, o sinal menos vai desaparecer. A seguir, mais vezes menos dá menos, e agora multiplicamos os coeficientes, 2 vezes 1/3 vai ser 2/3, porquê? 2 vezes 1, 2, 1 vezes 3, 3. 2/3 de x. Portanto, a segunda parcela vai ser menos 2/3 de x. Finalmente, ficamos com mais 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Último exemplo. Voltando a aplicar a fórmula do quadrado do binómio, ficamos com o menos 3x ao quadrado, mais 2 vezes, este mais 2 vezes é da fórmula, 2 vezes o quadrado do primeiro, a primeira parcela, menos 3x, parênteses para separar os sinais, vezes a segunda parcela, menos 2. E finalmente, mais o quadrado da segunda parcela. Resultado final, ficamos com menos 3 ao quadrado vai dar 9, x ao quadrado, x². Aqui, na segunda parcela, no segundo termo, vamos multiplicar os sinais. Mais vezes menos dá menos, vezes menos volta a ficar mais, e agora multiplicamos os coeficientes. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12.
12 e agora o x, 12x. Última parcela, o menos 2 ao quadrado é 4, portanto ficamos com mais 4. Reparem que, depois de aplicarmos a fórmula, a primeira e a terceira parcela são sempre positivas, sempre. A parcela do meio, mais 20x, menos 2/3x e mais 12x, depende dos sinais que cada uma das parcelas do binómio tem. Se tivermos dois sinais positivos, mais vezes mais dá mais. O resultado é positivo. Se tivermos uma negativa e uma positiva, menos vezes mais dá menos. Aparece a parcela negativa. Se tivermos duas parcelas negativas, menos vezes menos dá mais e por isso aparece esta parcela positiva. Vamos agora analisar o segundo caso notável da multiplicação, a diferença de quadrados. A fórmula para aplicar a diferença de quadrados é esta. Quando é que temos uma diferença de quadrados? Sempre que tivermos um produto da adição de dois monómios pela diferença desses monómios, então estamos numa diferença de quadrados. Ou seja, a primeira parcela é exatamente igual nos dois fatores, primeiro e segundo, e a segunda parcela, segundo termo, é simétrico nos dois fatores. Então, nesse caso, nós vamos simplesmente multiplicar o primeiro pelo primeiro termo e o segundo pelo segundo termo, ficando com o sinal menos entre as duas parcelas. Vamos ver. Primeira situação. Aplicando a fórmula, vamos ficar com o quadrado do primeiro termo, 2x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 5 ao quadrado. O resultado final, 2 ao quadrado, 4x quadrado, menos 5 ao quadrado, 25. Reparem que ter menos 5 ao quadrado é diferente de ter menos 5 dentro de parênteses ao quadrado. Na primeira situação, só o 5 é que está elevado ao expoente 2. O sinal menos nada tem a ver com a potência, portanto o resultado é menos 5 ao quadrado, 25. No segundo caso, o expoente 2 está a influenciar todo o número menos 5. Portanto, a base da potência é menos 5. Menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. O resultado é muito diferente. No caso que temos aqui em cima, é só o 5 que está ao quadrado, portanto o sinal menos está fora e por isso ele volta a aparecer aqui. Segundo caso, segundo exemplo, menos x vezes menos x, portanto, menos x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 1/3 ao quadrado. O resultado final, no primeiro caso, como o expoente é par, este sinal menos desaparece, ficamos só com x ao quadrado. Este menos mantém-se cá porque nada tem a ver com o expoente, menos, e agora fazemos o quadrado de 1 e o quadrado de 3. Portanto, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 9. E está feito. Terceiro e último exemplo. Voltamos a aplicar a fórmula. Quadrado do primeiro termo, menos 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado. Simplificando, ficamos com menos 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4.